Boa noite a todos. Em nome do Centro Cultural Banco do Brasil, eu quero dar as boas-vindas nesse terceiro dia de curso, do curso online Fellini e o Maestro, que faz parte da programação do CCBB em Casa, tem uma série de conteúdos que você pode acessar diretamente de casa a partir do site bb.com.br/cultura. Você pode acessar os nossos catálogos digitais, inclusive o catálogo dessa mostra do Fellini e o Maestro, fazer o tour virtual, a exposição Egito Antigo e atividades do programa educativo, entre outras ações. Aproveito para lembrar que nós estamos com o nosso edital de patrocínios para a programação de 2021 e 2022 com inscrições abertas até dia 5 de junho. Então, aproveitem. E agora eu deixo vocês com o Felipe e desejo um bom curso a todos. Boa noite. Obrigado aí, Cláudio. Obrigado a todos vocês novamente pela presença hoje, 3 dias seguidos, eu sei que é bastante puxado. Então, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente a aula por conta de que a gente está um pouco atrasado no ritmo para a gente conseguir dar conta de toda a obra do Fellini. Eu vou falar sobre o 8,5 aqui no começo da aula e depois a gente vai ser um pouco mais transversal para tratar dos anos 70 e dos anos 80 da obra do Fellini. Do contrário, a gente vai ter que ter uma aula amanhã e outra na sexta-feira. Acho que até todo mundo vai ficar cansado se a gente fizesse isso. Então, gente, a gente terminou a aula de ontem falando sobre a descoberta do Carl Jung para a obra do Fellini, e a partir do 8,5 é justamente esse momento onde o Fellini vai dar essa virada e esse mergulho completo na subjetivação. Então, assim, o 8,5 é um filme sobre o processo criativo do artista, Marcello Mastroianni está interpretando um cineasta que claramente é pensado como sendo o Fellini, Se não tem nenhuma, ao contrário, por exemplo, do jornalista do A Doce Vida, a gente não tem nenhum motivo para ter qualquer dúvida de que o personagem do Mastroianni aqui é o próprio Fellini, assim. E o filme surge justamente desse momento onde o Fellini estava numa encruzilhada, sem ter uma ideia muito precisa do que fazer depois do grande sucesso do A Doce Vida. Inclusive, o próprio título do filme é uma autorreferência muito direta, porque o 8,5 era como que o Fellini estava contando o ponto da carreira que ele estava. Esse era o 8º filme e meio, considerando todos os curtas-metragens que ele tinha colaborado. Então, assim, para começar, eu falo sobre o 8,5. Primeiro, eu vou começar passando para vocês a cena inicial do filme, que já nos mergulha nesse caos criativo sobre o qual o Fellini vai tratar. José, você pode soltar a cena? Pode deixar, estou soltando aqui. Um segundo.
Avvocato, l'ho preso. Ehi! Giù! Vieni giù! Giù definitivamente. Scusi per l'invasione così mattutina. Come sta? Io sono un suo grande ammiratore, mi fa molto piacere conoscerla. Permette? La posso... Gente, isso aqui só para já jogar a gente dentro do 8,5, né? Assim, o Fellini já começa o filme meio que quebrando a lógica dos filmes anteriores e meio que te coloca dentro da cabeça do cineasta e de todo, vamos dizer assim, o drama de criatividade dele. Então, assim, você tem um filme, ele já começa nesse ponto de vista, já interrompe completamente a lógica dos filmes posteriores e entra abertamente nessa lógica do filme de primeira pessoa, né? E o 8,5, ele meio que se constrói sob duas chaves, né? Ele é um rascunho de várias ideias de filme. Você vai ver ao longo do filme o Fellini rascunhar possíveis caminhos para fazer esse filme sobre essa crise de criatividade dele. E, ao mesmo tempo, o 8,5 é um filme que lida muito diretamente com, vamos dizer assim, um lamento do Fellini com a sua própria nova posição de superestrela, né? Assim, ele é um filme bem autoindulgente nesse sentido, né? Assim, boa parte dele você vai estar acompanhando o Marcello Mastroianni ali meio entediado e meio que sofrendo e tendo que lidar os produtores, os outros artistas, os fãs, né? Você tem tudo isso e você percebe ali o filme trabalhando muito nessa chave do enfado, todas aquelas mulheres no entorno dele, assim, ó, é um filme que vende muito essa ideia, né, do como é difícil ser um grande artista, né? Então, esse filme meio que trabalha nessas duas chaves paralelas, né? Então, você vai ter todo um universo de possibilidades criativas que estão efervescendo na cabeça do Fellini e você vai ter esse mundo exterior no qual o Fellini está lidando, que é um mundo pesado, um mundo com o qual ele está cada vez com menos paciência, descobrindo, vamos dizer assim, o lado negativo da fama, né? Antes ele podia simplesmente observar esse universo como jornalista do A Doce Vida e agora ele próprio havia se tornado uma grande celebridade, né? Então a gente meio que está lidando com esses dois extremos, assim. Então o filme ele vai passeando sobre essa interioridade completa do processo criativo, da investigação que o Fellini vai construindo desse processo criativo, com esse mundo exterior que é meio que quase o completo oposto, nesse mundo do comercialismo total, né? Então, assim, eu acho que essa cena inicial é muito boa para meio que estabelecer isso um pouco, porque ela te joga no que seria essa cabeça efervescente do artista criador e como que a gente pode lidar com isso. Então, assim, uma coisa que eu queria destacar na hora que a gente está falando do 8,5 é justamente que o 8,5 ele é um filme é o primeiro filme do Fellini
construído muito a partir de imagens motor, né? Assim, se ao longo dos anos 50 até o Doce Vida, o Fellini vai progressivamente depurando os filmes e tornando os filmes mais episódicos, eles ainda estão estruturados com uma construção narrativa muito clara. Tipo, você vai ver o A Doce Vida, tem um arco dramático muito claro do processo pelo qual o jornalista do Mastroianni passa. Todas os episódios do filme, como eu separei e mostrei para vocês ontem, eles começam no começo da noite e terminam de manhã. Você tem uma estrutura muito, muito fechada. E você tem isso de que os primeiros episódios são mais efervescentes e ao longo do filme vai rolando a ressaca até que no final do filme o cara está acabado. Você tem uma estrutura muito clara, muito crescente, né? A partir do 8,5, o Fellini vai começar a operar de maneira, vamos assim dizer, menos positiva nesse sentido, né? A partir do 8,5, ele vai começar a quebrar um pouco mais essa estrutura. Vou aproveitar aqui e colocar para vocês aqui, ó, os slides. Eu também montei hoje. Hoje vai ser o José que vai passar os textos do filme, né? Mas assim, nesse momento, você vai ter essa quebra muito, muito clara na forma como os filmes vão estar sendo apresentados, e você vai passar a ter essa ideia de você vai ter imagens muito fortes sobre as quais o Fellini vai construir o filme. Porque, como eu estava falando para vocês na aula passada, o método criativo do Fellini, a partir do ponto que ele descobre o Jung, é justamente de que ele anota ideias que vêm na cabeça, sonhos, flashes de imagem, e conversa com os roteiristas e desenvolve cenas a partir disso. Então, o filme ele trabalha ele realmente estilhaça de uma vez a estrutura do filme, e você meio que está naquele vários pequenos momentos, e a dramaturgia clássica, podemos assim dizer, é abandonada de vez em favor dessas imagens muito fortes que vão vir para ele, que podem ser imagens de possíveis filmes que o personagem do Mastroianni vai dirigir, podem ser imagens que representem esse universo de abutres no entorno dele, podem ser imagens das muitas mulheres que vão estar ali em torno da vida dele. Então você vai estar trabalhando com todos esses blocos de imagem meio separadas e sempre momentos muito fortes, muito individuais, uns em relação aos outros, né? E sem necessariamente uma progressão, para além de uma ideia no qual o 8,5 tem em comum com a Doce Vida, que é uma ideia de exaustão, né? O 8,5 é um filme longo, 2h20, mais ou menos. O Doce Vida tinha quase 3 horas. Assim, ele meio que passa pela ideia de um processo de que você vai acompanhar esse cineasta vivido pelo Mastroianni até ele realmente se exaurir, né? No final do filme, ele está esgotado como personagem. Que essa é uma ideia que o Fellini gosta muito e do que o Fellini vai, de uma maneira ou de outra, exercer ao longo de quase toda a carreira dele. Já estava lá, por exemplo, na Estrada da Vida, com o personagem do Anthony Quinn, e vai estar, por exemplo, com o Casanova, em 76. Assim, isso é uma ideia muito forte que o Fellini vai dar sequência a ela muitas vezes ao longo da carreira, e apesar do 8,5 abandonar, vamos assim dizer, uma dramaturgia mais clara, ele não abandona essa ideia de saturação, né? Com o passar do tempo, o personagem do Mastroianni vai ficando cada vez mais sobrecarregado, e o filme com ele, você chega no final realmente bem no limite. Outra coisa que eu queria falar sobre o 8,5 especificamente é justamente que o 8,5 você está de volta novamente naquela ideia que eu tinha falado sobre a Massina ontem, de que você tem aquelas várias mulheres no entorno do Mastroianni, e todas elas meio que formam essa função de inspirar ele, né? Tem uma relação realmente muito funcional com as mulheres da vida dele. Todas elas, de alguma forma, existem menos como personagens individuais e mais como possíveis motores criativos para ele. Tá lá a esposa, a amante, a atriz, todas elas têm essa função. Inclusive, é bem curioso na hora que você vê
as mulheres que o Fellini meio que vai escolhendo para fazer o filme, porque tá lá a Nuka Meia, que é grande estrela da Nouvelle Vague, vai estar a Claudia Cardinale, que é a grande estrela do cinema italiano, símbolo sexual do cinema italiano daquele momento, vai estar a Barbara Steele, que era uma estrela de filmes de horror italianos da época, uma atriz inglesa, ou seja, ele escolhe um universo de mulheres bem diversas e representam diferentes aspectos, né, da mulher no cinema italiano, no cinema europeu da época, mas de alguma forma todas elas existem muito em função de como elas atingem esse artista, né? Então, assim, essa é uma ideia que vai estar recorrente muito forte ao longo do filme. Outra coisa que eu queria falar para vocês, dentro dessa lógica, é justamente pensar assim, o 8,5 é um filme sobre uma crise criativa, ele é um filme sobre criação, mas dentro dessa relação entre a subjetividade do personagem do Mastroianni e o mundo externo das relações comerciais, vamos dizer assim, que o Mastroianni estabelece com o mundo exterior, algo que eu acho muito forte no filme é justamente como ele é um filme sobre a figura do autor, mais do que necessariamente um filme só sobre o processo criativo. Quando a gente pensa a figura do autor no imaginário cinéfilo, a gente sempre tem aquele estudo crítico clássico de dizer, não, o autor começa a ser valorizado na carreira do cinema dos anos 50, na ideia da política dos autores, Truffaut e o Godard vão lá e tem a Nouvelle Vague, mas eu falo assim, isso é verdade, mas assim, isso é uma leitura muito, vamos dizer assim, de uma história da crítica, né? Assim, eu sou crítico de cinema, eu acho que muita gente deve ter mais alguém aqui que está fazendo curso que deve ser crítico de cinema. Assim, nós críticos de cinema, como eu acho que a maior parte das pessoas tende a olhar muito pro próprio ego, né? Então, quando você faz essa história, você faz ela muito a partir desse princípio da história da crítica de cinema. E eu falo assim, eu acho que o 8,5 tem um papel muito central na popularização da ideia do autor de uma maneira mais ampla, porque, na verdade, quem realmente lia a carreira do cinema? Ninguém. Mas quem viu o 8,5? Todo cinéfilo que tem algum interesse um pouco mais sério em cinema vai ver o 8,5, e o 8,5 meio que realmente transforma a figura do autor de cinema numa grande vedete, né? E, vamos dizer assim, ele coincide com esse momento onde a indústria do cinema descobre que vender o cineasta é realmente algo muito bom. Antes você tinha um cineasta aqui, outro ali, você tinha lá um Hitchcock, que os filmes eram muito vendidos em cima dele ser o Hitchcock, mas assim, eram casos isolados. O 8,5 ele ajuda um pouco a estabelecer a ideia que, olha, a partir de agora você tem os super artistas e você vai vender os filmes muito a partir desses super artistas, né? E o Fellini vai ser, claro, provavelmente junto do Ingmar Bergman, as figuras que mais vão se beneficiar dessa própria ideia que o 8,5 ajuda a desenvolver. E na hora que ele está lidando com isso do processo criativo do filme, eu acho que ele é um dos filmes que melhor tratam de uma questão muito complexa, que é o que faz o diretor de cinema. Porque, tipo, quando eu fazia a faculdade de cinema, eu ia tipo, no churrasco da família e as pessoas perguntavam assim, Felipe, você tá lá, você estuda cinema, né? Tá lá aprendendo como que dirige um filme. Aí você fica pensando assim, gente, quem fez faculdade de cinema aqui? Eu não sou, imagino que deve ter mais gente aqui fazendo curso que cursou faculdade de cinema, assim. Você não aprende, de fato, a dirigir um filme na faculdade de cinema, né? Porque o ato de dirigir um filme é um dos atos menos claros, né, de todo o processo criativo. Assim. Você aprende a fotografar um filme. Você aprende, tipo, eu tive aula na Moviola e aprendi como que montava um filme na Moviola e depois como que eu montava um filme no computador. Mas, assim, você tem aula de direção de atores onde você aprende a tratar com um ator, mas você não tem realmente a figura do diretor é aquela figura sempre meio misteriosa e pouco clara. Eu acho que o Fellini lida com essa ideia muito bem ao longo do filme. Tem um filme que não é bom do Woody Allen, começo dos anos 2000, uma comédia chamada Dirigindo no Escuro, que ele tem o filme é ruim, mas o filme tem uma sacada muito boa, né? O diretor do filme ele tem um bloqueio no começo das filmagens e fica cego. E aí o filme que trabalha com essa lógica, porque o cara tá cego, mas ele consegue disfarçar que ele tá cego a filmagem inteira,
porque ninguém sabe exatamente o que o diretor faz, né? Então, assim, a cegueira dele é meio que... parece só uma simplicidade no set, as pessoas toleram isso do cara não estar enxergando nada, tá tipo apontando a câmera para filmar na parede, pegando os atores pela metade, nada disso se importa muito, porque, tipo assim, é o diretor de cinema, esse criador incrível, né? E aí o filme fica pronto, e na hora que o filme fica pronto é o exato oposto, né? Se você, durante a filmagem, a figura do diretor é essa figura misteriosa, mítica, que é o grande artista que está pensando na cabeça dele, e as pessoas estão meio que exercendo isso, né? Na hora que o filme fica pronto, você meio que tem a versão oposta, né? Porque aí todo mundo tem uma opinião sobre o filme é maravilhoso, o filme é uma bosta, né? Todas as variações possíveis em intervalo, assim. Eu acho que o 8,5 é um filme que lida muito bem com isso, né? Lida muito bem com esse mistério do autor, né? Inclusive que é um mistério que ajuda a criar certos cenários, né? Do cineasta que às vezes é muito grosseiro no set, mas você meio que, como diretor de cinema, você sempre parece poder tudo, né? Então, assim, eu acho que o filme do 8,5 trabalha muito bem isso e muito bem como essas formas são estabelecidas. Uma última coisa que eu quero falar sobre o 8,5, já adiantando um pouco um assunto mais da frente da aula, existem alguns pontos de contato muito fortes entre o 8,5 e o Entrevista, que é um filme que o Fellini vai fazer em 1987, era em outro momento da carreira dele, que é um filme em primeira pessoa também. A ideia do filme, mais ou menos, é que a gente é uma grande reportagem. É o Fellini filmando uma grande reportagem sobre ele mesmo, com várias pequenas historietas de ficção. Ele reimagina ele mesmo chegando na Cinecittà nos anos 40. Né? Mais pra frente eu vou falar mais do filme, vou meio que mostrar uma cena também, mas assim, no Entrevista você tem... ele meio que está reconfigurando algumas dessas ideias do 8,5, só que numa outra chave, num outro momento e de uma forma muito mais modesta. Porque a última coisa que eu quero falar para vocês sobre o 8,5 é justamente como o 8,5 é um filme grande, né? Como que é um filme espetacular. O Fellini teve o seu grande sucesso com A Doce Vida, que de certa forma é o filme mais popular da carreira do Fellini. E o 8,5 ele tem muito esse status de filme seguinte, né? É um pouco aquela coisa quando tipo, a banda grava um disco, o artista grava um disco que faz muito sucesso, e no disco seguinte o cara faz um disco duplo, músicas cheias de produção elaborada, várias participações especiais, né? O 8,5 meio que uma versão cinematográfica disso, né? Assim, o Fellini, ele põe na tela todos os... você vê na tela todo o dinheiro que o Fellini agora, nesse ponto da carreira dele, é capaz de expor, né? Então, assim, ele é um filme sobre a figura do cineasta, ele é um filme sobre o poder do cineasta, o poder criativo, o poder no set, o poder nas relações dele com as mulheres, e também é um filme sobre o poder do Fellini. Assim, o filme em si é um exercício de poder do qual o Fellini joga para nossa cara assim, olha, aqui, eu sou agora Federico Fellini, grande cineasta italiano. Esse é um filme que só eu poderia fazer e só eu poderia juntar todos esses recursos, todos esses extras, todos esses sets maravilhosos, desrespeitar completamente todas as regras narrativas. Então, assim, eu acho que o espetáculo do filme é um pouco o espetáculo da própria posição de poder do Fellini diante de nós. E, assim, poderia ser algo simplesmente egocêntrico e insuportável. Não é, porque o Fellini é um gênio e ele meio que te envolve com toda aquela criação que ele está estabelecendo ali. Mas ele tem esse lado inflado, grandioso, que é algo que, de uma maneira ou outra, o Fellini não vai perder nas próximas 2 décadas. Ele vai gastar muitos anos para, vamos dizer assim, esvaziar um pouco isso também, mas é no 8,5 que ele realmente estabelece isso, né? E, por fim, né, para fechar aqui sobre o 8,5, é sempre bom destacar, né, que o 8,5 é um filme de muita influência na história do cinema, né? Basicamente, todo e qualquer filme onde um cineasta está, de alguma maneira, tentando fazer algum tipo de autorretrato, parece que tem uma necessidade de fazer referência ao 8,5. Eu mencionei o Woody Allen agora há pouco. O Woody Allen tem um filme que é o Memórias
também não é uma grande coisa como filme, mas que é claramente calcado no 8,5. Por exemplo, quando o Bob Fosse vai fazer o All That Jazz, que é o grande filme autobiográfico dele, ele se referencia ao 8,5, ele se referencia tanto ao 8,5 que ele contrata o Giuseppe Rotuno, que é o fotógrafo principal do Fellini na época, para fotografar o filme, né? Até aqui no Brasil, por exemplo, o Walter Hugo Cury fez um filme nessa época chamado Paixão e Sombras, em 77, que é todo sobre um cineasta fazendo um filme em crise criativa, todo ele estabelecido a partir do 8,5. Você vê que essa ideia do 8,5 como referência é tão forte que até, por exemplo, o ano passado o Almodóvar fez um filme autobiográfico, Dor e Glória, onde as referências do 8,5 são relativamente discretas e ainda assim, na hora que você vai ler os textos produzidos sobre o filme, o que todo mundo fala do 8,5, né? Então, só para a gente ter realmente bem forte em mente o tamanho da influência do 8,5 ao longo do cinema europeu. Só para dando uma sequência aqui, né? E esse é justamente o momento Doce Vida, a sequência, vamos dizer assim, Cabiria, Doce Vida e 8,5 é a sequência que leva o Fellini a estar realmente no topo do cinema italiano, no topo do cinema europeu e no topo dessa ideia do cinema dos grandes autores, né? O Fellini passa a ser quase uma mistura dele com essa ideia do que seria a autoria no cinema, do grande artista cinematográfico, né? Isso começa a se misturar com o Fellini, assim, então, e você vai ver a partir daí justamente nos filmes seguintes do Fellini orçamentos cada vez maiores e filmes cada vez mais centrados no Fellini como estrela, né? Assim, o Fellini é um dos pouquíssimos cineastas da história do cinema onde você chama os filmes pelo nome dele, né? Satiricon de Fellini, Roma de Fellini, Casa Nova de Fellini, né? Então, assim, isso passa a ser muito estabelecido, e isso é muito estabelecido a partir justamente de quando o 8,5 abre essas portas e abre essa ideia de que a partir de agora ver um filme do Fellini é uma experiência onde você está meio que adentrando a mente do Fellini e toda essa efervescência criativa que somente ele, Fellini, é capaz de nos dar. E eu vou agora falar um pouquinho de algo que eu meio que já tinha tocado na aula passada, que é o paralelo a este processo, né, do Fellini meio que está estabelecido, né, como uma grande estrela. Você vai começar a ter muitas disputas em torno da figura do Fellini, né, porque a partir daí existem muitas polêmicas, assim, tudo que você fala sobre o Fellini, você meio que tem que discutir o papel do Fellini, se o Fellini é isso, se o Fellini é aquilo. Ao mesmo tempo, ele é o cineasta mais famoso da Itália e ele também é o cineasta mais atacado da Itália. E você vai ter com muita frequência justamente a oposição do Fellini com o Visconti e a oposição do Fellini com o Antonioni. E é interessante pensar como que elas meio que são oposições diferentes. Assim, como eu disse para vocês ontem, quando eu estava respondendo as perguntas no final da aula, você muito frequentemente opunha o Fellini e o Visconti por motivos políticos. Porque o Fellini era visto como cineasta conservador. O Visconti era notoriamente, apesar de ser um conde, um membro do Partido Comunista, envolvido com as questões sociais da Itália, tudo mais, e o Fellini era visto como reacionário, conservador, alienado. Então você tinha o tempo todo assim, da parte dos críticos mais de esquerda italianos, que geralmente eram membros do Partido Comunista na Itália na época, como eu comentei com vocês ontem. Quase a totalidade da crítica italiana desse período, ou ela é ligada à Igreja Católica, ou ela é ligada ao Partido Comunista. Então, assim, você fazia muito essa oposição Fellini e Visconti, onde o Visconti representava, vamos dizer assim, um cinema social de grandes preocupações, e o Fellini, esse cinema alienado, perdido no próprio eu dele, né? Então, assim, você vai ter muita essa oposição e, ao mesmo tempo, você também vai ter muita a oposição na direção contrária, que é uma oposição mais estética entre os críticos mais estetas mesmo, entre o Fellini e o Antonioni, porque para os críticos mais estetas, o Antonioni representa uma ideia de um cinema moderno, radical, que, vamos dizer assim, está rompendo barreiras e depurando o cinema. E o Fellini, no outro sentido, seria uma figura mais conservadora,
mais baseado nas outras artes. Então, assim, de alguma maneira, o Fellini recebe porrada nas duas direções. Ele é visto como um cineasta conservador pelos críticos políticos e ele meio que é visto como um cineasta conservador pelos críticos estetas desse período. Então, assim, meio que os efeitos do Fellini como superestrela, né? Acaba vindo das duas direções. E eu acho isso muito curioso, porque, como eu tentei falar um pouco com vocês ontem, o processo é geralmente muito do meio termo, né? Não é nenhuma coisa nem outra, né? Assim, nem o Fellini é esse alienado completo que alguns críticos comunistas queriam ver. Ele tem preocupações, ele vai lidar com questões. Eu acho espaçadamente, ao longo de todos os filmes dele, existem questões políticas da Itália da época. Existe, como eu gosto de dizer, o Fellini é um grande cronista da sociedade italiana. Então não dá para dizer que ele está realmente completamente divorciado disso. E ao mesmo tempo você chegar e dizer que o Fellini não representa, ou seja, está tentando puxar o cinema em novas direções, me parece uma coisa absurda. Assim, ó. Ele e o Antonioni fazem isso por caminhos muito diversos, né? Mas cada um, a uma maneira, eles vão estar tentando quebrar com as barreiras do cinema tal qual ele está estabelecido nesse momento. Mas isso são lutas que, de certa forma, nunca vão abandonar. E, assim, eu mesmo falo, na minha geração, você tinha no começo da cinefilia sempre muito aquilo do Fellini, você tem que ver Fellini é incrível. E, ao mesmo tempo, tinha aquela pessoa que chegava para você e falava assim, não, Fellini é muito superestimado. Fellini e Bergman, as pessoas falam muito de Fellini e Bergman, mas eles não são tudo isso. Você tem que procurar os outros cineastas. Os outros cineastas, sim, são incríveis. Então, assim, esse universo nunca vai se perder completamente da figura do Fellini, né? Então, assim, essas são batalhas críticas que meio que vão acompanhar o Fellini até o final da carreira dele, né? Assim, e agora, já antes de continuar a aula aqui um pouco, eu quero interromper ela novamente aqui, né? E vou passar para vocês mais uma cena do 8,5, que eu quero estabelecer para vocês justamente como no 8,5 começa a se criar uma ideia de espetáculo feliniano e como ele vai se estruturar. José, você pode passar outra cena do 8,5 que eu separei? Sim, pode deixar, um segundo. Mi creda, è assolutamente necessario anzitutto un livello culturale molto più elevato. E poi una logica ad una lucidità inesorabile. Mi perdoni, ma la sua tenera ignoranza è del tutto negativa. I suoi piccoli ricordi bagnati di nostalgia, le sue evocazioni inoffensive e in fondo emotive sono le azioni di un complice. Ma come disse il parroco? Di un comunista? Non disse un uomo, capite? E la coscienza cattolica. Ma pensi un po' a ciò che è stato Svetonio al tempo dei Cesari. No, lei parte con una ambizione di denuncia e arriva al favoreggiamento d'un complice. Ma lei vede che confusione, che ambiguità. Oh, caro dottore, sono proprio arrabbiatissima con lei, sa? Ma lei non ha più bisogno di me, cara non è signora. vero, non è affatto 127, docce e fanghi. 129, passaggi. 131, inalazioni. 137, inalazioni. 145, passaggi. 147, docce e fanghi. 149, inalazioni. Salve, commendatore! Ma io l'ho capito, sai, quello che tu vuoi raccontare. Tu vuoi raccontare la confusione che un uomo ha dentro di sé. Ma devi essere chiaro, mi devi far capire, altrimenti che scopo c'è? Guido,
Attenzione, il dottor De Angelis è pregato di recarsi alla sala di riposo. Se quello che devi dire è interessante, deve interessare tutti. Ma perché non dovresti preoccuparti che la gente capisca o no? Scusami tanto, ma allora è orgoglio, è presunzione. Buongiorno, Cosa devi commendatore. fare? Venga, venga. Commendatore, venite giù, respirate forte. Ciao Guido. Ho tenuto il posto vicino al soffione. Commendatore, stamattina ho fatto un salto all'astronave. Si sono già alzati dei 50 metri. Oh, Richard, dove siamo? Mario. Attention please. Attention please. Guido, Sua Eminenza ti aspetta. Ripetiamo. Guido, Sua Eminenza ti aspetta. Ecco gli abiti, si vesta, faccia presto, dottore, mi raccomando, il cardinale la sta già aspettando, gli dica tutto, gli confidi tutto, non gli nasconda niente. E se crede, dottore, metta una parolina buona anche per me, dottore. È un'occasione d'oro a lui, Calzoni, il cardinale, ma che fortuna! Ti ha portato tutti i permessi, tutto, pure il divorzio mio al Messico, ma ci pensi? Me fai i divorzi al Messico qui, mi raccomando, a te non te può dire, no? Ma soprattutto mostrati devoto, buttati in ginocchio, bacia l'anello, piangi, di che sei pentito. Avere la loro benevolenza significa ottenere tutto quello che ti serve nella vita. Dammi retta, Guido, mi raccomando, siamo nelle tue mani, mi raccomando. Gente, só parando aqui, eu quis mostrar esse trecho justamente porque ele vai passando por várias situações e eu acho que ele ajuda a estabelecer para a gente justamente como o Fellini vai saltando de um tipo de sequência para outra e a grandiosidade da forma como ele vai construindo esses momentos. Assim, uma coisa que eu acho que às vezes a gente subestima um pouco no Fellini é justamente a capacidade dele, vamos dizer assim, de coreógrafo, né? Ele coreografa essas grandes cenas que te traz muito para dentro delas, né? Então, assim, isso eu acho que vai ser uma característica muito forte da carreira do Fellini, dessa segunda metade, vamos dizer, da obra dele, né? Essa ideia do felinesco, porque eu acho que é um pouco isso, né? O 8,5, ele estabelece essa ideia do felinesco que vai acompanhar o Fellini até o fim da vida. Que, inclusive, é um paradoxo muito interessante, porque na hora que a gente pensa quais são as obras-primas do Fellini, que são tipo as obras-primas oficiais, aquelas que são realmente listadas entre os maiores filmes de todos os tempos. Costuma estar lá A Estrada da Vida, Cabiria, A Doce Vida, o 8,5, são e o Amacor. Esses são os 5 filmes que majoritariamente costumam aparecer nos canones oficiais do cinema, né? E por curiosidade, né, justamente quase todos esses filmes vêm antes desse momento onde essa ideia do felinesco se estabelece. Então você tem essa divisão, eu acho muito curiosa da forma como a carreira do Fellini é vista. Porque de um lado, filmes como Roma, ou Satyricon, ou Casanova, são a primeira ideia que a gente vê à cabeça do que seria um filme do Fellini. Mas os filmes do Fellini que mais entram no canone são os filmes que ele fez antes disso. Eu acho isso um paradoxo muito interessante. Só retornando um pouquinho, eu vi que alguém mencionou aí atrás que o Truffaut também foi um cara que se beneficiou muito dessa lógica que eu tinha mencionado do autor, que é vendido como grande autor. Eu concordo, o Truffaut também se beneficiou muito disso. A diferença, né, o Truffaut morreu jovem, né? Então o Truffaut ainda morreu por cima, né? O Fellini e o Bergman tiveram que lidar um pouco mais com, vamos dizer, o ocaso desse grande autor que, em determinado momento, parece que é mais uma marca do que é um cineasta, né? Ia falar um pouco mais disso depois, mas talvez agora seja uma boa oportunidade. Tem um paradoxo muito grande no final da carreira do Fellini. Meses antes do Fellini morrer, ele ganhou um Oscar honorário
pela obra dele, a despeito do fato de que ele tinha 4 Oscars de melhor filme estrangeiro. Ele é um dos cineastas com maior número de Oscar na vida dele. Ainda assim, no final da vida dele, a Academia resolveu dar para ele mais um Oscar honorário. Uma das últimas aparições públicas dele é ele indo lá receber o Oscar. Mas tem um paradoxo muito grande nisso. Isso foi em 1993. O último filme que o Fellini dirigiu, O A Voz da Lua, permanecia naquele momento inédito nos Estados Unidos. E O A Voz da Lua só vai ser finalmente lançado nos Estados Unidos em 1999, em virtude do fato do filme ser protagonizado pelo Roberto Benigni, e o A Vida é Bela tinha feito sucesso, e aí um distribuidor pequeno finalmente resolveu comprar e lançar A Voz da Lua. Ou seja, o Fellini naquele momento ele havia deixado de ser menos o cara que fazia os filmes e se tornava muito mais, vamos dizer assim, uma imagem, né? Uma figura que as pessoas têm, né? É quase o ícone Fellini, parecia que começava a vir antes dos filmes. Então, assim, você vai lá e dá um Oscar honorário para ele, mas você não se dá o trabalho de distribuir o último longa dele. Assim, muito curioso, aconteceu a mesma coisa com o Akira Kurosawa também. O último longa do Kurosawa também demorou muitos anos para ser lançado lá. Então, vocês veem que essas relações elas podem ser complexas e a maneira como elas funcionam, né? Isso aqui tudo para a gente meio que tentar introduzir agora um pouco essa ideia do Fellini com o Fellinesco. Esse é o momento da carreira do Fellini onde ele realmente vai ter todos os recursos possíveis à disposição da estrutura do cinema italiano. Como eu tinha dito para vocês na aula passada, esse período da década de 60, 70 é o melhor período comercial do cinema italiano e é o período onde justamente esses grandes autores vão se beneficiar demais da conta. Por isso, sobretudo, a figura do Fellini. O Fellini vai virar o rei da Cinecittà. Tudo que o Fellini quiser, ele vai conseguir. Mas assim, o Fellini está fazendo esses filmes grandiosos, Satyricon, o Amarcord, Casanova, no mesmo momento que vários outros realizadores italianos estão com esses mesmos recursos. Esse vai ser o momento onde o De Sica vai fazer o Jardim dos Fisicontini, vai ser o momento onde o Antonioni vai para os Estados Unidos fazer o Zabriskie Point, depois voltar para a Itália fazer o Profissão Repórter com o Jack Nicholson, né? Grande estrela hollywoodiana, indo para a Itália fazer um filme com um cara. É o momento onde o Bertolucci vai fazer em sequência o Conformista, o Último Tango em Paris e o 900. Cada uma produção maior do que a outra. Tipo assim, Marlon Brando, logo depois de ganhar o Oscar pelo Poderoso Chefão, o Robert De Niro, Gerard Depardieu. Você tinha todas essas condições disponíveis. Inclusive, assim, uma coisa quando você lê a biografia do Fellini, que você descobre o Fellini passou boa parte da década de 70 brigando com os produtores, porque os produtores queriam sempre empurrar para ele astros hollywoodianos para fazer os filmes com eles. Começa, na verdade, na Doce Vida. O Carlo Ponti queria fazer o Doce Vida com o Paul Newman. O Paul Newman topou fazer o filme e o Fellini falou, não quero Paul Newman nenhum. Eu quero o Marcello Mastroianni. O Marcello Mastroianni, naquela época, ainda era mais conhecido como ator de comédia, né? E foi uma briga até ele conseguir convencer o Ponti a aceitar o Mastroianni. Isso vai ser uma questão para o Fellini ao longo de toda essa fase, todos os filmes desse período. Ele vai estar sempre, os grandes produtores italianos, tentando jogar na mão dele algum astro famoso de Hollywood. Ele acabou no Casanova cedendo e fazendo filme com o Donald Sutherland. E assim, você lê as entrevistas do Donald Sutherland sobre o filme, são maravilhosas. O Donald Sutherland basicamente disse que o Fellini torturou ele no set, porque o Fellini estava puto da vida, porque estava trabalhando com um ator americano, e todos os maltratos possíveis ao Donald Sutherland ao longo da filmagem, o Fellini cometeu. Tem uma outra coisa característica, né, muito própria do cinema italiano desse período, que é um cinema... O cinema italiano é um dos últimos cinemas do mundo que trabalha com som direto, né? Quase todo o filme italiano é dublado, né? Inclusive, o Fellini gostava de dizer que ele só escrevia as versões finais dos diálogos na pós-produção. Ele dava para os atores mais ou menos uma ideia do que
do que seria a cena dramaticamente. Olha, vocês vão conversar sobre isso aqui agora. Mas ele só escrevia a versão final dos diálogos na pós-produção e aí os atores dublavam. O público italiano é realmente tão acostumado com a coisa do filme não ter som direto que ninguém na Itália se preocupava dos lábios não baterem com as falas, né? Então, você fazia os filmes e os filmes eram a comunidade europeia, geralmente, né? Tem um filme que eu adoro do Valerio Zurlini, O Deserto dos Tártaros, que tá lá em cena o Max von Sydow, Juliano Gemma, Fernando Rey, Jacques Perrin, é um ator de cada lugar da Europa no filme, cada um falando sua própria língua, né? Assim, isso era muito comum na época, assim, e o Fellini teve que lidar um pouco com isso. Quando a gente está falando desse período das grandes produções do Fellini, algo que eu acho importante da gente destacar também é justamente como a questão de que uma das primeiras grandes diferenças que o filme vai ter nos filmes desse período é a cor. A partir do Toby Dammit, todos os filmes do Fellini vão ser feitos coloridos. As cores dos filmes do Fellini tendem a ser muito quentes. A partir do Toby Dammit, não, a partir do Julieta dos Espíritos. Desculpa, gente, esqueci da própria Damascena novamente. Então, assim, a partir do Julieta dos Espíritos em diante, todos os filmes do Fellini vão ser filmes feitos a cores. E eu acho que isso muda em várias direções a forma como os filmes funcionam. Os filmes a cores do Fellini, eles são mais espetaculares, vamos dizer assim, que os filmes preto e branco. E a cor, ela, ao mesmo tempo, ela quebra um certo aspecto simbólico que você pode dizer que existia nas imagens dos filmes anteriores. Então, assim, as imagens são mais do que elas são mesmo a partir desse ponto. E, ao mesmo tempo, dessa espetacularização, eu acho que elas, vamos assim, também são puxadas para um antirrealismo ainda maior. Então, assim, você meio que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, isso eu acho que muda muito a nossa relação com os filmes do Fellini a partir desse momento, o fato de serem as cores. Na verdade, o motivo pelo qual eu falei que era a partir do Toby Dammit que os filmes eram coloridos é que justamente um outro dado muito relevante para falar é que a partir do Toby Dammit os filmes do Fellini vão ser fotografados por Giuseppe Rotuno, que vai se tornar provavelmente o colaborador mais constante do Fellini dali até a parte final da carreira dele, entre o Toby Dammit e o Satyricon e o E la Neve va, todos os filmes do Fellini vão ser fotografados pelo Giuseppe Rotuno, e muito daquilo que a gente imagina como essa imagem felinesca vai nascer dessa nova parceria do Fellini com o Rotuno. Inclusive, uma curiosidade do que a gente estava falando antes, o Rotuno, antes do Satyricon, ele era conhecido por ser o fotógrafo do Visconti. E hoje em dia o Rotuno é associado basicamente com o Fellini. Eu sempre falo assim, tem dois grandes contribuidores, né, da carreira do Fellini ao longo de toda a obra dele. Um deles é o Rotuno e o outro é o Nino Rota. A diferença é justamente o Nino Rota começa a trabalhar com ele lá no começo da carreira do Fellini, a partir do Abismo de um Sonho. Trabalha no filme até o falecimento do Nino Rota. Acho que o último filme que o Nino Rota faz a trilha sonora é o Inside Orchestra, né? E o Rotuno, que todo mundo sempre fala Fellini, pensa no Giuseppe Rotuno, só começa, na verdade, a trabalhar com o Fellini nesse final dos anos 60. Então, assim, boa parte dos filmes mais famosos do Fellini, na verdade, foram fotografados por outros fotógrafos, né? Mas ainda assim, a nossa imaginação, né, do que seria o Fellini nesse período vai ser muito associado à imagem do Rotuno. E justamente eu quero destacar isso, justamente como que nesse momento o Fellini vai ter todas as condições do mundo para fazer esses filmes citar. A direção de arte cada vez mais elaborada, todos os recursos possíveis, por exemplo, tanto no Satyricon quanto no Casanova, o Fellini vai fazer trabalhos de pesquisa muito detalhados sobre esses universos históricos que ele está voltando, e assim vai gastar todo o dinheiro que ele pode dos produtores para reconstruir esses meios. Inclusive, eu acho bem interessante no caso do Casanova, se você pensar nisso, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Casanova é meio que um filme de encomenda.
o Dino De Laurentiis, que é o produtor do filme, que realmente se entusiasmou com a ideia do Fellini fazer um filme sobre Casanova. E o Fellini meio que o De Laurentiis insistiu tanto que o Fellini falou assim, não, beleza, vamos fazer o Casanova. Só que assim, o Fellini tinha um enfado completo pela figura do Casanova. O Casanova era uma figura para ele extremamente antipática. Então assim, ele vai fazer um filme que no fundo o Casanova meio que serve como essa porta de entrada para esse universo do renascimento europeu que está sendo reconstruído, a aristocracia europeia nesse período, que está sendo reconstruído nesse momento, assim, né? Então, ele vai fazer esse processo e, tipo, o Casanova meio que serve só como essa figura de excessos enormes que ele vai lidar com ela, assim. Isso aqui eu quero aproveitar para falar um pouco disso. Como eu tinha dito para vocês aquela hora, a gente pensa muito, as pessoas falam muito do Fellini na subjetivação, o cinema é muito egocêntrico, mas você tem certas constantes ao longo da obra do Fellini que eu acho muito fortes, e uma delas é justamente como ele segue ao longo da carreira dele fazendo esses filmes com um olhar bastante amargo sobre a aristocracia italiana, de uma maneira ou de outra. Isso vai estar ali no A Doce Vida, isso vai estar novamente no Satiricon, isso vai estar novamente no Casanova, e isso vai chegar no momento final no E La Neve Va. Então você vê que essa constante dessa visão histórica, inclusive que são filmes, cada um deles num momento histórico muito diferente um dos outros, assim, são filmes que eles pegam momentos históricos muito específicos, mas em todos eles você está lidando com essa ideia da aristocracia e burguesia italiana, é uma coisa meio de excesso, sempre meio acabada, muito decadente, assim, nesse ponto, inclusive, é um ponto de contato que o Fellini vai ter com o cinema do Visconti, e assim, isso vai ser muito recorrente, assim, até chegar no E La Neve Va, que é um dos filmes mais alegóricos, simbólicos do Fellini, e que é um filme justamente o que o Fellini está encenando no E La Neve Va. No E La Neve Va você está encenando o último momento da aristocracia europeia antes da explosão da Primeira Guerra Mundial. Quando a gente estuda a história social da Europa, né, a Primeira Guerra Mundial é meio que aquele momento onde o século XIX, de fato, acaba, né? E assim, essa aristocracia europeia começa a ser substituída, né? Essa ideia que, por exemplo, está A Grande Ilusão do Jean Renoir, né? Que você tem lá os oficiais que é o Eric von Stroheim e o Pierre Fresnel, e você tem o outro oficial, que é o homem popular, que é o Jean Gabin, né? Então você tem essa ideia que esse é um velho mundo que está se desfazendo. Então, no E La Neve Va, meio que o Fellini, num espaço de um navio completamente alegórico, meio que encena esse último momento, né? O filme termina com a guerra ecloando e essa aristocracia indo para o seu crepúsculo, né? Então, assim, eu acho que essa é uma ideia que vai recorrer com muita força ao longo de todos os filmes do Fellini dessa época. Uma outra coisa que eu quero falar um pouco para vocês é justamente como que quando a gente pensa um pouco isso do Fellini, um cineasta de primeira pessoa, um cineasta muito fechado nele mesmo, a gente ignora um pouco como que esse processo funciona de mãos dadas, com uma ainda presente constância do mundo, né? Se você for ver, o cinema em primeira pessoa do Fellini não deixa de ser um cinema que lida muito com questões dos momentos que eles estão ali, né? Por exemplo, tanto Os Palhaços como Roma são filmes muito calcados numa visão do Fellini dessas coisas, mas são filmes construídos a partir diretamente de uma observação de assim, que eles têm um certo elemento semidocumental e uma relação da câmera do Fellini com o que está acontecendo bem ali. Eu vou passar para vocês uma cena do Roma, justamente passando um pouco também essa ideia de como que o Fellini leva o cinema dele para o mundo, do que ele retira do mundo e devolve para o cinema também. José, você pode passar a cena do Roma? Já estou colocando aqui um segundo.
Inclusive, só para a gente pensar um pouco como o Fellini é muito autoconsciente dessas questões. Eu não sei se vocês se lembram do Roma, mas o Roma tem uma cena... José, só me dá um instantezinho antes de dar o play. O Roma tem uma cena onde os estudantes se encontram com o Fellini e eles questionam o Fellini. Você está fazendo um filme sobre Roma, mas não vai ser mais um desses filmes seus que vai perder a Roma. Né? Assim, ele meio que coloca no próprio filme o questionamento de que ele faria filme só sobre o próprio umbigo. Né? O Roma de Fellini, mas olha só, ele está incluindo no filme a própria crítica à ideia de que a Roma do Fellini não é a Roma real. Então, assim, só para a gente pensar um pouco essas questões. Alberi, sì, buonasera. E state ferma! E la Roma di oggi? Che effetto fa a chi arriva per la prima volta? Proviamo a entrarci in macchina, dall'autostrada, attraverso l'inevitabile grande raccordo anulare. Questo raccordo che circonda tutta la città come un anello di Saturno. Scaratti alla tattica. Bel colpo. E quando vinci? 5-0. Ci va male. Dillo a mamma. Sono cartacce. Vanno. Delle grandi occasioni. Non meno di 80.000 spettatori sono per tutta la mattinata. Avete molto qua? Siamo pronti, un minuto. Spiegategli che piove. A fasciolari! Reggetela forte! Aí, gente. Só eu acho que mostrar um pouco como que o Fellini ele leva o cinema para dentro de Roma e Roma para dentro do cinema. Ele faz esse processo ao mesmo tempo. E Roma é um filme painel no qual o Fellini imagina várias ideias de Roma. De certa maneira,
E isso, novamente, eu acho que pegando um pouco aquela ideia. Ontem eu tinha falado para vocês que o Fellini tinha dado do Rossellini um certo gosto pela reportagem. Eu acho que nesse período ele meio que cria uma ideia de assim, uma reportagem fantástica. Assim. Ele tá viajando por Roma, ele está viajando pelo fascínio dele pelos palhaços, e ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele só consegue fazer isso pela via da fábula. Assim, você simplesmente filmar vamos dizer assim, Roma como tal, documentalmente, não interessa para ele. O que interessa para ele é fazer uma fábula a partir desses espaços, desses lugares, né? Transformar numa Roma de cinema que ainda assim não vai ser uma Roma completamente deslocada, vamos dizer assim, da Roma real, né? Se você está fazendo essa troca constante de elementos. Falando tudo isso aqui, para a gente chegar agora, né, no último filme do Fellini, que geralmente as pessoas têm como um grande filme, que é o Amarcord. Vou falar um pouquinho aqui do Amarcord para vocês com um pouquinho mais de destaque. O Amarcord ele tem essa característica particular de que é um retorno do Fellini, né, a Rimini. Depois ali de 20 anos, o Fellini vai novamente filmar Rimini, como ele havia feito antes nos Boas-Vidas. Eu acho bem interessante pensar a relação entre o Amarcord e os Boas-Vidas, porque elas têm vários pontos de contato e vários pontos de distância, porque assim, o Fellini, na hora que ele está fazendo o Amarcord, ele já está fazendo o Amarcord num outro momento da vida dele, né? Então, assim, por um lado, o Amarcord me parece mais bem resolvido com certos elementos, sobretudo da família italiana, do que era quando o Fellini vai fazer os Boas-Vidas em 53. Por outro lado, o Amarcord tem esse diferencial muito grande em relação aos Boas-Vidas, que é o quê? Os Boas-Vidas é um filme autobiográfico do Fellini, mas onde o Fellini está fazendo a biografia da juventude dele, antes dele deixar Rimini e ir para Roma, passando ela no começo dos anos 50. Então você ainda está num universo ali de uma outra Itália, de um outro momento italiano do pós-guerra. O Amarcord não. O Amarcord ele retorna para os anos 30, né? Então assim, você, entre outras coisas, uma coisa que o Fellini faz no Amarcord ele retoma a Itália do momento do fascismo. E isso está muito dentro do filme. Tipo assim, se existe talvez uma relação um pouco mais conciliada com certos elementos da província para o Fellini na altura dos anos 70, ao mesmo tempo ele está lidando com a herança do fascismo e o peso que isso cria sobre essas memórias dele. E aí, inclusive, eu acho que, como eu gosto, estou tentando fazer ao longo de todo aqui o curso, uma coisa que eu estou tentando reforçar sempre bastante, é os paralelos entre o cinema do Fellini e o cinema italiano do período. Porque uma coisa que eu acho que dá para destacar muito claramente no Amarcord esse momento do começo dos anos 70 é um momento onde a revisão da herança fascista na Itália é algo muito presente e é algo muito recorrente. Você vai ter filmes como, por exemplo, o Conformista do Bertolucci ou O Porteiro da Noite, da Liliana Cavani. Assim, são filmes que estão lidando muito diretamente com o que teria sido essa memória do fascismo e o lugar que esse fascismo tem na Itália após um período muito longo onde era meio que um assunto que você fugia. Então, ao mesmo tempo que o Amarcord é um filme de memórias da juventude do Fellini, que o filme está novamente retornando a essa primeira pessoa e a esse ego dele que as pessoas criticam, ele também é um filme onde ele está tentando fazer, sim, um certo painel de uma certa ideia do fascismo na Itália dos anos 30. Então, eu acho que esses pontos são interessantes da gente pensar juntos.
Eu originalmente ia passar para vocês um trecho da cena final do Amarcord, mas eu não vou passar não, porque eu acho que a aula está ficando meio apertada, eu quero falar de algumas coisas, estou ficando preocupado da gente não ter tempo. Então, mas assim, não sei se eu imagino que quase todo mundo que está aqui fazendo o curso deve ter visto o Amarcord, né? Assim, os filmes mais famosos do Fellini. E uma coisa que eu queria destacar para vocês sobre o Amarcord é justamente no final do filme, porque o Amarcord, assim como Os Boas-Vidas, termina com personagens deixando Rimini. Só que esse é um deixar muito diferente de um filme para o outro. Se você for ver, assim, no Amarcord, assim, você tem um casamento e o casal deixa a cidade assim. Não tem a mesma lógica de fuga que você vai ter nos Boas-Vidas. Eu acho que isso indica um pouco essa diferença de momentos, de como Fellini enxerga Rimini quando ele está fazendo os Boas-Vidas como um jovem artista, de quando ele está fazendo o Amarcord como homem de meia idade. Isso tudo reforçando sem, ao mesmo tempo, deixar de mostrar a sociedade de Rimini como um lugar provinciano, pesado, com suas mesquinharias, assim, as duas coisas meio que não se separam, né? Então, assim, mas só para destacar para vocês isso. E vamos seguir aqui um pouco com a aula. E assim, a gente já está chegando aqui no final dos anos 70. Uma mudança muito clara, assim, você vai ter agora o final daquela era do grande cinema italiano, das grandes produções italianas, vai coincidir com o fim dos anos 70, com o fim dos anos 80, porque é justamente o momento onde a indústria de cinema italiano ela vai entrar numa crise muito pesada. O lobby americano aumenta consideravelmente nessa época. Os americanos começam a pressionar os exibidores no mundo para eles exibirem mais filmes americanos. Isso coincide, claro, com o momento ali do Star Wars, né? Então, se você tem a retomada da grande Hollywood depois daquele período dos anos 60 e primeira metade dos anos 70, onde, de certa forma, a participação do share do cinema americano no cinema mundial estava em queda. E agora você vai ter esse momento onde os americanos vão fazer um lobby muito pesado através da Motion Pictures Association para tentar reverter esse cenário. Os produtores, os exibidores começam a receber muita pressão para exibir mais filmes americanos. Esse é o momento onde os americanos começam a investir pesadamente no circuito exibidor, né? É quando a praga do Cinemarks da vida começam a aparecer no mundo. E é aquela coisa, vai ser sempre muito mais fácil para um produtor independente italiano colocar sua produção cara numa sala de cinema razoavelmente independente do que de uma sala de cinema que já tem uma participação muito grande dos americanos e que vai querer exibir só mais filmes americanos. E no meio desse processo tem uma queda muito pesada das exportações. E nessa queda, o que acontece o antigo cinema de gênero, aquele que eu estava falando antes, do faroeste, do filme de terror, tudo mais, ele começa a ficar cada vez mais limitado internacionalmente ao mercado de VHS, a partir dos anos 80. Antes você fazia um filme de terror com a expectativa de que ele ia ser lançado num número razoável de cinemas aqui no Brasil. Aí chega lá para 1984, 1985, quando você faz um filme de terror, você já está lançando ele só no Brasil em VHS. Então você perde uma receita muito grande. O número de filmes produzidos cai drasticamente e isso vai levar a uma mudança muito radical na forma como os filmes são feitos na Itália. Porque naquela época você tinha uma política governamental muito forte na Itália, mas ela vinha através de outros mecanismos. Por exemplo, uma coisa que os italianos fizeram foi que eles estabeleceram uma taxa muito pesada para os americanos, porque você fazia o filme o filme americano era lançado na Itália e uma porcentagem, tipo 15% da bilheteria tinha que ser reinvestida na própria Itália. Fazendo isso, os americanos fizeram muitos filmes rodados na Itália e foram obrigados a fazer muitos filmes onde eles entravam como coprodutores dos filmes italianos. Quase todos os faroestes espaguetes mais famosos, os filmes do Leone,
eram todos feitos com grana americana, porque os americanos tinham que colocar o dinheiro que eles estavam ganhando na Itália em algum lugar, a parte que não podia voltar, né? Você não ia deixar o dinheiro preso no banco, você precisava reinvestir, e aí você ia procurando métodos para fazer isso. Então, isso vai acabar nesse momento, no que vai começar a acontecer algo parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. Uma dependência cada vez maior do investimento governamental, sobretudo das TVs públicas. Se você for ver um cinema italiano dos últimos 40 anos, uma parte expressiva dele é produzido pela RAI. Você vai ver tipo, um filme do Marco Bellocchio, recente, mas sempre vai ter um logo de alguma TV pública italiana, ou então o logo de algum tipo de edital, assim. Todo mundo está fazendo filme de alguma maneira com dinheiro do governo de forma mais direta do que era antes. Antes o governo ajudava indiretamente e a partir desse momento o governo tem que ajudar de forma mais pesada. E isso tudo acontece para o Fellini em um péssimo momento. Porque justamente nesse momento o Fellini está vindo de 2 superproduções que foram fracassos, que é o Casanova e o Cidade das Mulheres. De uma hora para outra, aquela coisa do Fellini, o rei da Cinecittà acaba, porque você coincide as 2 coisas. O dinheiro está reduzindo muito e o próprio Fellini já não parece uma aposta comercial tão segura quanto ela era antes. Inclusive, se você for assistir o La Neve Va é um filme muito bonito, que se aproxima muito esteticamente dos outros filmes do Fellini, mas eu acho que é visível em La Neve Va que o La Neve Va é um filme feito com, sei lá, 1/3 do dinheiro que o Casanova teve. Assim. A direção de arte é mais simples, a fotografia é menos espetacular. Você percebe que os extras estão mais controlados, né? Então você vai percebendo que já não tem mais como o Fellini fazer os filmes da mesma maneira que ele fazia antes. E você vê isso, você pode observar, e esse momento realmente vai ser um momento de ocaso na grande produção de cinema da Itália nesse período. E assim, como eu tinha mencionado antes para vocês, o Casanova é uma produção do Gino de Laurentiis, que produziu Fellini em algumas oportunidades nesse período. E ele era tipo o bambambam da produção de cinema da Itália nessa época. Ao mesmo tempo que o Gino de Laurentiis está produzindo o Casanova, o Gino de Laurentiis está produzindo o remake do King Kong com a Jessica Lange e o Jeff Bridges, que é uma tentativa dele de entrar no mercado americano, e a partir dali, meio que o Gino de Laurentiis vai abandonar o cinema italiano e vai tentar, em vez de ser um super produtor da Itália, ele vai ser um produtor médio nos Estados Unidos. Então, por exemplo, o filme mais famoso que o de Laurentiis produz nos anos 80 é o Veludo Azul, do David Lynch. Então, assim, você vê que tem uma mudança de perfil claro dele. E ao mesmo tempo, a gente pode perceber isso também na hora que você vê o perfil dos filmes feitos na Itália nos anos 80. Tem 2 grandes produções, de fato, produzidas na Itália por cineastas italianos nos anos 80. Uma é o Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone, e a outra é o Último Imperador, do Bertolucci. O que Era Uma Vez na América e o Último Imperador têm em comum? Eles não são filmes italianos. Eles não são filmes que foram produzidos com dinheiro italiano. Naquele momento, para você fazer uma grande produção, você tinha que sair da Itália. Então, de uma hora para outra, o Fellini vai de ser aquele cara que tinha todos os recursos do mundo na mão no final dos anos 60 e anos 70, para ser um cara que tem que meio que se lidar com as possibilidades que ele vai ter ali no La Neve Va, nas possibilidades que ele vai fazer um pequeno filme para televisão, como o ensaio de orquestra. Então, assim, você muda um pouco o perfil dos filmes do Fellini. Eu acho que isso deixa os filmes mais melancólicos e realmente menos grandiosos a partir desse período. E, ao mesmo tempo, isso vai fazer também o Fellini lidar com algumas questões de forma muito direta. Se você for ver como é que fala? O Ginger e Fred. O Ginger e Fred é um filme completamente sobre a sociedade italiana dos anos 80. Assim. É um filme que ele pega a televisão e tenta ver a televisão vulgar italiana como um reflexo do que a Itália estava virando. Inclusive, eu gosto de dizer assim, o Ginger e Fred é um ótimo filme sobre a ascensão do Silvio Berlusconi. Apesar de que você geralmente não pensa no Fellini como um cineasta político, mas assim, ele retrata todo o universo que vai permitir a ascensão do Berlusconi naquele momento.
Inclusive, eu gosto... o filme ele tem um lado melancólico, um lado pesado, um lado de um filme de um velho realizador, mas eu gosto de traçar um paralelo. O Nanni Moretti, um dos primeiros longas dele, de 1981, que se chama Sonho de Ouro, é um filme sobre um cineasta, um jovem cineasta italiano indo para a televisão. Existem muitos pontos de contato estética e politicamente entre esse filme do Moretti, de 81, e o Ginger e Fred. Então você percebe aí como que o Fellini, de alguma maneira, ele está tentando lidar com questões muito do momento, que assim, até um cara como Moretti, que é um cineasta que é ligado ao Partido Comunista, é um cineasta radical e, de alguma maneira, está inserido nesse... ele e o Fellini estão em diálogo nesse momento. Isso que eu estava falando, dessa melancolia do ocaso do cinema italiano, isso vai vir muito à tona quando o Fellini vai fazer uma entrevista. Como eu disse para vocês agora no começo da aula, o Entrevista é um filme que tem vários pontos de contato com o 8,5, mas agora, só que se o 8,5 era o filme do poder absoluto do Fellini, o Fellini exercendo toda aquela capacidade dele de superestrela do cinema europeu, o Entrevista, que é um filme onde ele imagina uma equipe estrangeira indo entrevistar ele, é meio que um filme da simplicidade dos elementos. Então, ele retraça a obra dele, ele joga vários ecos de possíveis filmes do próprio Fellini, vários possíveis filmes, assim como ele faz no 8,5, mas num outro universo de recursos, e ele revisita a obra dele também. Eu vou passar para vocês, eu acho que talvez seja a cena mais conhecida do Entrevista, que é uma cena com o Marcello Mastroianni e a Anita Ekberg. José, você pode passar essa cena para nós aqui? Posso sim. Atrás, José. Um pouco antes. Então 1h22 aqui. Eu devo ter marcado errado. Seria quanto, mais ou menos? Coloca no 1,21, mais ou menos. Pode jogar aí. Por aí. Avança uns 30 segundos. Tá. Pronto. Daí. Pode deixar, pode soltar. Pode parar, José. Então, assim, essa cena aí é o Mastroianni mostrando para a Anita Ekberg
25 anos depois que eles rodaram a sequência do A Doce Vida, né? Então, assim, eu acho que assim, mesmo assim, o Fellini está de forma sentimental retomando a obra, repensando a obra dele e, ao mesmo tempo, assim, ele meio que faz essa aproximação, né? O final do cinema do Fellini e o final do cinema italiano, que é uma aproximação bastante arrogante, se a gente for para pensar, mas que ele, sendo Fellini, ele é capaz de fazer, né? Então, assim, você tem esses ícones dele, assim, a Anita Ekberg, que no Doce Vida ele trata como aquele ideal de beleza, mais de 2 décadas depois, revendo a si mesmo jovem, né? Eu acho que assim, tem muitos momentos sentimentais na filmografia do Fellini, e esse talvez seja um dos mais fáceis, mas ao mesmo tempo é muito bonito a forma como ele consegue colocar isso para fora. E eu acho que isso meio que é uma oportunidade do próprio Fellini e fazer um princípio de acerto de contas consigo mesmo. Depois do Entrevista, o Fellini só faz um último filme, que é o A Voz da Lua, que é um filme bem interessante, justamente porque ele tem se diferenciado dos outros filmes do Fellini. Ele é uma adaptação literária, que ao contrário, por exemplo, do Casanova ou do Satyricon, ele não é baseado num livro clássico, nada disso, mas assim, ele é baseado num livro que cria uma história fabular no interior da Itália e então assim ele meio que quebra um pouco, ele meio que reafirma, vamos dizer assim, certos princípios da ficção felliniana num filme muito mais simples, né? O filme não foi pensado pelo Fellini para ser o último filme da carreira dele. A ideia nunca foi essa. Inclusive, assim, como eu mencionei para vocês antes, o filme é protagonizado pelo Roberto Benigni, que era um dos atores mais populares da Itália desse período. E o Fellini, nessa época, ele e o Benigni estavam muito investidos na ideia deles fazerem junto uma versão do Pinóquio, que eu acho que alguns de vocês devem lembrar que depois da Vida é Bela, o Benigni ele vai dirigir uma versão do Pinóquio, e a versão do Pinóquio que o Benigni vai dirigir no começo dos anos 2000, na verdade, ele se baseia nos argumentos que ele e o Fellini discutiram de como seria o Pinóquio deles. Inclusive, o Giuseppe Rotuno é o fotógrafo do filme, então, assim, se não me engano, o Donati, que geralmente fazia os figurinos do Fellini, é o figurinista do Pinóquio do Benigni. Então, assim, o Benigni tenta meio que retomar um pouco a ideia do filme que ele e o Fellini iam querer fazer juntos. É claro, o Benigni não tem o talento do Fellini, evidentemente, né? Mas, assim, para quem tem alguma curiosidade, o Pinóquio do Roberto Benigni é uma tentativa de se aproximar do Pinóquio que ele e o Fellini iam fazer juntos lá por 93, 94, antes da saúde do Fellini piorar muito. Gente, isso mais ou menos, eu estou encerrando aqui, eu vou abrir para perguntas, mas antes de abrir para perguntas, eu vou fazer uma curiosidade para vocês. Eu trouxe aqui para vocês 2 comerciais que o Fellini dirigiu na parte final da vida dele, assim, pequeno momento de descontração para vocês. Eu pedi para o José mostrar para vocês um comercial da Campari de 84 e um comercial do Banco de Roma de 92. Ele dirigiu em 92 3 comerciais para o Banco de Roma, que são as últimas 3 coisas que o Fellini filmou na vida dele. Você pode passar, José? Primeiro da Campari. Campari, una favola moderna.
Só um segundo aqui, tá? Porque eu tenho que entrar de novo na pasta. PR, você já pode ir preparando as perguntas aí? E a gente já encaixa nisso. Posso. Signora Van der Merk era la donna più bella del mondo, un olandese che abitava sopra di noi quando facevo il ginnasio. Signora, si lasci aiutare. E porto io il secchio, aiuto. Jij kan het niet. Jij bent toch geen jongen. Ma non sono più un bambino, sono un dirigente di azienda, un uomo importante, rispettato, temuto. Jij bent geen jongen gebleven. Per favore, c'è qualcuno che può tradurre? Sì, io. Dice che nel profondo sei rimasto un bambino. Portiere! Perché? Perché? Un'espressione che mi spaccava il cuore. Anche adesso mi viene da piangere. Ma perché tiene il suo leone in cantina, umiliandolo, degradandolo? Su via, non lo faccia piangere. A volte l'orgoglio, la fierezza e anche una certa aggressività possono farla sentire più sicuro nella vita. Quella stessa sicurezza che la Banca di Roma può darle in tante altre occasioni. Sì, ma scusi, i soldi? Io non mi occupo di questioni finanziarie, ma di problemi psicologici. Per il resto c'è la Banca di Roma. Segua il mio suggerimento e le sue angosce notturne saranno sconfitte. Mi piace pensare di aver seguito un buon consiglio e mi auguro da questo momento in poi notti serene. Le stesse che auguro anche a voi. Buonanotte. Pronto, aí. Gente, assim, em 92, o Fellini dirigiu 3 comerciais para a Banca de Roma, eram todos nesse mesmo formato. Era um sonho, o personagem tinha um sonho feliniano e daí você tem outra cena e termina com ele dormindo. Assim, então, acho que isso reforça até um pouco como que nesse momento da parte final da carreira do Fellini, o Fellini meio que virou prisioneiro da própria marca. Né? As pessoas pensam no Fellini, as pessoas estão ao menos preocupadas de ver os filmes novos do Fellini, mas a ideia da marca Fellini segue tendo muito peso como uma referência, né? Vamos assim dizer. Então, ele vai dirigir vários comerciais nessa época. Ele fez comercial para Barilla, assim, muita coisa. Como o Ferdinando disse aqui, a pessoa tem que pagar os boletos, né? Tá difícil fazer filme, então você vai fazendo esses pequenos comerciais. Paulo. Vamos lá, Felipe. O Henrico Alckmin pergunta: podemos identificar alguma dimensão política nessa proposta de se distanciar do realismo em vários filmes depois de 8,5? Olha, eu não diria que existe uma relação. Eu acho que eu acho que é muito mais estético do que político. Eu não acho que ele está muito preocupado com isso. O que eu acho que ele está preocupado é numa crença que ele tem de que o cinema pode trabalhar sobre uma outra lógica que tenha mais a ver com a fábula e o sonho e menos a ver com a realidade. Porque tanto no debate que a gente fez 2 meses atrás, quanto na live que a gente fez no dia de Tiradentes aqui, eu bati nessa tecla de que eu acho que um dos pontos principais de importância do Fellini como cineasta é que ele é um dos primeiros cineastas que realmente rompem com a ideia de que o bom cinema é, de alguma maneira, uma representação minimamente próxima da realidade, né? Eu acho que isso para ele era muito importante, de que você tinha que pensar o real a partir da imaginação. Mas eu não sei se ele realmente pensaria isso como um gesto político tanto quanto um gesto estético. É claro, a gente pode dizer que essas duas coisas estão interligadas, mesmo que o Fellini em si não pense elas muito nesse sentido. O Afonso Sclia
pergunta: seria correto pensar que ele faz um cinema metalinguístico? Em vários filmes, o Fellini quebra a quarta parede, e em vários momentos ele fala sobre o filme como algo além dele, que prescinde dele, mas que é sempre uma fantasia. Sim, com toda certeza. Do 8,5 em diante, todos os filmes do Fellini podem ser ditos que são filmes processo, onde, em maior ou menor grau, o ato do Fellini estar fazendo o filme é parte integrante do que o filme está sendo feito. Mesmo quando ele tem uma ficção mais bem estabelecida, como no Satírico ou no Casanova, eu acho que você tem sempre muita consciência desse olhar do Fellini sobre o que está sendo mostrado, e eu acho que de tempo em tempo tem planos que ressaltam isso de que tem alguém enxergando aquilo, e é isso. O ato o filme que a gente está vendo ser sempre muito consciente da sua existência como filme é muito importante. Como eu disse para vocês um pouco mais cedo, no Roma ele chega ao ponto de colocar em cena jovens estudantes questionando ele, Fellini, sobre o filme que ele está fazendo. Ou seja, assim, o processo recreativo do filme está completamente inserido dentro dele, e eu acho que uma novidade do Fellini a partir do 8,5 é que eu acho que os movimentos de câmera se tornam cada vez mais conscientes. Eu acho que isso está claro no 8,5, isso é muito claro no Julieta dos Espíritos. Assim. O fato do que a gente está vendo é uma encenação, é algo que o Fellini sempre quer que a gente saiba. Assim. A câmera se move numa lógica que nunca é muito, vamos dizer assim, diegética. Em vez de ser aquela coisa de que a câmera está tentando ser discreta, ela com muita frequência quer deixar claro para nós todos que, olha, nós estamos sim vendo um filme. A Julieta Massina, nesse filme, ela está interpretando uma dona de casa, mas é a Julieta Massina interpretando uma dona de casa. Eu acho que essa ideia vai ser muito recorrente e muito pesada em todos os filmes do Fellini, do 8,5 em diante. O Siqueira pergunta: qual o impacto do Fellini no cinema nos dias de hoje? Embora haja uma enorme reverência, existe uma herança felliniana de relevo no cinema que é feito atualmente? Quem seriam esses herdeiros? Olha, essa é uma pergunta muito complexa, porque eu acho assim, uma coisa que para mim, quando a gente pensa no Fellini, o Fellini é muito ligado à própria personalidade dele, né? Assim, o Fellini, é difícil de fato você reproduzir o Fellini. Como eu disse, tem muitos filmes que de uma maneira ou de outra referenciam o Fellini de forma mais ou menos direta. Muitos diretores tentaram fazer isso, mas de alguma maneira, quando você está tentando imitar o Fellini, é muito óbvio que você está tentando imitar o Fellini. Por exemplo, é mais fácil imitar o Bergman, por exemplo. Na estrutura, o Bergman também é um cineasta com uma personalidade muito forte, mas vamos dizer assim, a dramaturgia do Bergman é uma dramaturgia que, bem ou mal, você tem como tentar fazer algo parecido. Tem muitos cineastas franceses, como o André Téchiné, que são altamente influenciados pelo Bergman, e isso é muito visível. No Fellini, eu acho que essa é uma referência que vai ser sempre um pouco mais indireta. Como eu falo assim, muitas referências a certos filmes do Fellini, tentando retomar certas ideias do Fellini. O que você vai ter muito, podemos falar assim, é que existe uma retomada do felinesco numa certa ideia de dramaturgia, de excesso italiana, que ainda vai estar muito presente em realizadores italianos contemporâneos. Vai estar ali no Paolo Sorrentino, vai estar no Daniele Cipri, vai estar no próprio Benini, naquele outro lá, como que ele chama mesmo? Vai várias vezes para cá, Matteo Garrone. Em muitos desses realizadores você consegue ver certos ecos fellinianos, mas tem sempre em mente muito isso, que esses são ecos fellinianos que se misturam muito com tradições da própria fabulação italiana. Então, até certo ponto uma influência do Fellini, mas até certo ponto uma influência de uma tradição italiana que também tinha influenciado o Fellini. Aí, é claro, vai ter certos filmes que vão fazer isso de forma muito direta. A Grande Beleza do Sorrentino, eu acho que é muito óbvio para todo mundo que é a tentativa do Sorrentino de fazer a doce vida dele atualizado para os anos Berlusconi. Então, assim, mas eu acho que assim, a influência do Fellini ela é um pouco misturado
a como ele é um expoente maior de uma certa ficção italiana que provavelmente ainda existiria minimamente sem ele. E, claro, tem um cineasta ou outro com um certo gosto pelo assim, carnavalesco que tem quê de feliniano. Por exemplo, dá para você ver um quê de feliniano no Emir Kusturica. Assim. Você vê um filme como Underground e você consegue perceber que tem uma raiz ali potencialmente feliniana. Você vai ter alguns realizadores espalhados que vão tentar fazer algo minimamente feliniano. Como você pega, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, esse último filme chatíssimo do Carlos Diegues, o Grande Circo Místico, claramente o Kaká está tentando fazer algo feliniano, mas eu acho que geralmente são tentativas muito individuais, mais do que obras mais longas. O Lucas Nicolelli pergunta: essa visão do Fellini como mais conservador de um ponto de vista estético, parte desse setor específico da crítica, é revista na progressão da carreira dele, com os filmes do final dos anos 60 em diante? É que tá. Isso eu acho que não muito, porque assim, quem falava muito isso eram críticos que tinham um investimento muito grande numa certa ideia de modernidade do cinema e tinha mais a ver, digamos assim, com a Nouvelle Vague, com Godard, com o Antonioni, Bresson, assim, era uma certa ideia de cinema que, de certa forma, que era muito distante do que o Fellini fazia. Então, assim, essa ideia de que o Fellini podia ser visto como cineasta mais conservador, para esses críticos que batiam muito nessa tecla, ela nunca vai ser desfeita, não. Mas é o que eu disse, eu acho que essa é uma ideia bastante equivocada. Eu acho que os filmes do Fellini em si desmentem ela e simplesmente encontra a modernidade do cinema por um outro caminho que não é aquele. Eu acho que isso é muito uma coisa, assim, vamos dizer assim, são heranças de brigas críticas do período que vão ficando... quando você relê hoje, você põe a mão na cabeça e fala assim, nossa, você escreveu isso mesmo? Porque eu imagino que daqui a 30 anos, se alguém parar para reler o que eu escrevo hoje, vai achar também algumas coisas que têm muito a ver com as discussões do momento, que não vão parecer muito nada a ver. Então, acho que isso é muito eco de discussões estéticas dos anos 60. Ferdinando Rios pergunta: podemos dizer que Fellini era tão surrealista quanto Buñuel, Jodorowsky, ou é um caso à parte? Eu não entendi. Repete para mim. Podemos dizer que Fellini era tão surrealista quanto Buñuel, Jodorowsky, ou é um caso à parte? Olha, assim, eu não sei se surrealismo é o termo mais correto, mas a fábula do Fellini, porque assim, vamos dizer assim, o Buñuel trabalha com um choque de maneira mais direta. Eu acho que os surrealistas, eles tinham, a fabulação deles era mais diretamente política do que necessariamente a do Fellini. Mas eles têm pontos de contato, sem dúvida nenhuma. O Jodorowsky, especificamente, é um cineasta muito influenciado pelo Fellini. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas o Jodorowsky voltou a dirigir nos últimos anos. Ele está fazendo uma série de filmes autobiográficos. Ele já fez 2 filmes autobiográficos nos últimos anos. E esses filmes são claramente uma tentativa dele de rever a vida dele sob uma lógica felliniana. Então, assim, eu acho que o Jodorowsky, sim, as provocações dele são bastante fellinianas. O Buñuel, eu acho que dá para traçar alguns pontos de contato, mas assim, eu não chamaria o Fellini de surrealista. Eu chamaria o Fellini de um grande fabulista mentiroso, como ele gostava de dizer, mais do que necessariamente surrealista. Essa tem que ser a última pergunta, que a gente está acabando o tempo. Natália Donizete pergunta: como era a relação entre os roteiristas com Fellini? Pergunta devido aos roteiros dele, em grande maioria, sendo esboçados por desenhos. Sim, sim. Eu falei um pouco disso para vocês na aula passada. O método criativo do Fellini era, basicamente, ele via imagens na cabeça dele, geralmente, como eu disse assim, ele acordava de manhã cedo, a primeira coisa que ele fazia era abrir um caderninho e fazer um monte de rabisco entre texto e desenho, tentando se lembrar de tudo que ele tinha sonhado na noite anterior. Ele vai somando essas imagens, esses momentos, essas caricaturas de memória dele, e o que ele fazia ele entregava isso para os roteiristas dele. E aí eles, roteiristas, discutiam isso e, num diálogo, tentavam transformar essas imagens em algo mais dramatúrgico, sem, claro, nesse processo, o Fellini abrir mão na hora de chegar no set de filmagem, jogar tudo fora se fosse o caso, né? Como eu disse para vocês,
O Fellini sempre manteve a lógica de que os filmes dele, os diálogos finais eram escritos na pós-produção. Então, assim, depois que estava tudo... Assim, você trabalhava por vários rascunhos. Você tinha as caricaturas e os desenhos, essas caricaturas e os desenhos viravam texto, esse texto virava imagem, e quando você tinha a imagem, o Fellini e os roteiristas dele sentavam novamente e escreviam os diálogos finais para os atores. Então, o processo criativo era esse. O Mastroianni, por exemplo, gosta de dizer que ele nem falava o pré-diálogo, né? Ele ficava falando o número 2, 4, 6, 8, mais ou menos o que ele achava necessário para chegar no final da fala, e depois ele ia lá e dublava tudo. Então, assim, o processo criativo do texto era esse. O Fellini sonhava, ele desenhava os sonhos, lembrava das memórias dele, desenhava as memórias, caracterizava as memórias dele, aí ele sentava com os roteiristas, discutiam essas imagens e essas memórias, tentavam transformar isso no roteiro. Esse roteiro era usado de base no set de filmagem, inclusive muito usado de base para os diretores de arte, né? Então, um dos motivos pelo qual era muito importante o desenho era porque você precisava dar para o diretor de arte todas aquelas imagens para eles conseguirem chegar naquilo. E aí, depois de tudo isso, ele filmava e aí você voltava com os roteiristas novamente e escrevia os diálogos para dar a forma final. O processo criativo dos roteiristas era mais ou menos esse. Agradecer aqui ao Felipe pelas aulas, as 3 aulas que ele deu. Agradecer a presença também de todos. A gente está encerrando o curso. Dar alguns avisos que essa última aula vai estar disponível no YouTube a partir, provavelmente, de amanhã já. É isso, pessoal. A gente está terminando agora. Só para encerrar aqui rapidamente, Paulo, só para reforçar para todo mundo, assim, desculpa aí dessa última aula ter sido um pouco mais transversal e rápida. Era muita coisa para dar conta. Eu adoraria poder esmiuçar cada filme com tanto detalhe quanto eu fiz os outros. Mas assim, eu acho que deu para tirar bastante coisa da obra posterior do Fellini também. Obrigado, gente. E para conseguir o diploma digital, enviar, a gente já colocou o endereço no chat, é cursofellini.sp@gmail.com. É só mandar o e-mail para esse e-mail, mandar uma mensagem para esse e-mail com o nome completo, que a gente disponibiliza o diploma digital. Muito obrigado a todo mundo que participou do curso, muito obrigado ao Felipe e até a próxima. Muito obrigado.